pessoal? Bem-vindos ao Chipagem Perfeita. Hoje nós estamos aqui com amigos, que são amigos e parentes também, né? A gente acabou descobrindo aí na genealogia, no Family Search, que nós somos parentes também. Vai lá, André, apresenta para nós quem é que está conosco hoje. Então, nós temos a Camille e o Rafael. E eles vão contar a história deles para nós, que é uma história lindíssima. Vocês vão amar, então eu passo para eles, para que eles possam, então, compartilhar essa história tão linda de amor. Muito bem. Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu me chamo Camille, sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo, e tenho 38 anos agora. Fazem 14 anos que nós nos casamos. Eu, Rafael, sou de Florianópolis, Santa Catarina, 37 anos de idade. Então, nós dois nos encontrávamos numa fase até certo ponto, assim, eu estava mais desacreditada, e inclusive quando eu conheci o Rafa, eu dizia para todo mundo que eu estava fechada para balanço. Eu tinha chegado de missão, né? Quando eu tinha chegado de missão, eu tinha um rapaz que ficou me esperando, mas o rapaz estava inativo, então não é para mim. Cheguei a conhecer uns rapazes, mas eu vi assim, que ninguém queria um compromisso, né? E aí eu tinha um grupo muito legal de amigos ali em Novo Hamburgo, que a gente até se denominava G8, porque nós éramos em 8. Nós jantávamos juntos todas as sextas-feiras, então 6 meses quase que eu tinha voltado de missão, eu já estava meio acomodada. Só que assim, com essa coisa dos caras não querer compromisso, eu disse, quer saber? Tô fechada para balanço, vou me dedicar ao serviço no templo, porque eu era oficiante, até porque tinha o irmão, não vou lembrar o nome dele agora. Salgado. O irmão Salgado, lá de Uruguaiana, né, da fronteira. O irmão Salgado me apresentava cada bomba toda semana. Toda semana eu saía com alguém. Toda semana, todo sábado, terminava ali eu seria como oficiante do templo, eu saía com alguém. E às vezes a minha irmã, a Cleia, dizia, escuta, ouvi falar que tu saiu com fulano. Daí eu disse, nem me fale. Então assim, chegou ali dezembro, eu disse, não, tô cansada, chega, vou fechar para balanço. Falei para os nossos amigos, conhecidos, não quero saber, deixa eu curtir a vida. Recém cheguei de missão, já tava até pensando assim, olha, eu tenho umas amigas dos Estados Unidos que estavam me convidando para ir para lá, já estava começando até a fomentar a ideia de ir para os Estados Unidos, porque eu estava com inglês fluente na época, eu disse, vou aproveitar a onda, né? E aí, naquela época a gente entrava muito no chat do Terra, que era um chat que tinha ali por religião. Em 2007, ninguém tinha internet em casa. Isso não existia. Celular, a gente recebia ali um pacote de 30 minutos, e olha lá, mensal, e de 30 SMS. Para quem não tem ideia o que é SMS, era uma mensagenzinha que tu mandava, que podia ter ali até, acho que 50 caracteres, ou seja, uma mensagem mínima. E fora isso, o valor era absurdo pelos SMS, ou seja, não tinha essa coisa de WhatsApp, de manda um oi e te respondem só um oi. Não, tu tinha que escrever tudo em 50 caracteres. E aí, no chat do Terra, eu conheci um rapaz chamado André, que era noivo de uma moça que tinha ligação comigo. A gente tinha ali ela era de Novo Hamburgo. E aí a gente ia ali, essa é minha cunhada, né? O avô dela foi construtor em Novo Hamburgo, o irmão Oliveira, né? Que conhecia os meus pais, então tudo se ligava assim, e a gente começou a conversar, né? Marquei o casamento deles no tempo, que já estava marcado para fevereiro, então ali em novembro eu já agendei e tal. Fizemos uma super amizade, que dura até hoje, né? A esposa dele é super minha amiga até hoje, a família é super nossos amigos. E aí, no meio de tudo isso, um dia, ele não estava com tempo na hora do almoço de conversar, que a gente sempre aproveitava o horário do almoço, que era o único horário de internet livre, né, quando a gente estava no trabalho. Ele disse, hoje eu não tô com tempo para ti, Camille. Mas espera aí, eu vou te adicionar aqui o Rafael, que é meu amigo,
E ele tá procurando uma esposa, então tu conversa com o Rafael. E eu não tive nem chance de responder, ele colocou o Rafael no MSN, que era uma plataforma que a gente trocava mensagem naquela época. E aí entrou essa pessoa na minha vida. Que legal. Como é que tu tava naquela conta aí pra nós? Então, até chegar a esse ponto, eu vou contar a minha parte também agora. Eu conheci a igreja ainda quando era criança, né? Meus pais, eles tinham muitas dificuldades, desafio familiar, né? Eu era o mais velho dos filhos dos meus pais e meu pai tinha muito problema com bebida e droga, né? E então foi muito desafiador. Então até a minha mãe conheceu o evangelho diante das dificuldades que tinha dentro de casa. E passado o tempo, né? Eu fui aprendendo as coisas do evangelho e acreditando e sonhando que eu poderia ter uma família eterna, né? Que aquilo tudo que aconteceu, né? Poderia servir como experiência para fazer bem diferente, né? Então, quando eu fiz 19 anos, fui para missão, servi em Belém do Pará, né? E foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando eu voltei decidido que ia casar, né? E trabalhei para isso. Uma das coisas que eu fiz quando voltei foi continuar servindo na igreja, né? E também fiz a meta de sempre ir no templo, né? Mesmo morando aqui, ia pelo menos uma vez no templo lá em Porto Alegre. Uhum. E sempre indo no instituto, nas atividades, que eu sabia que era nesses lugares que eu ia encontrar alguém para a eternidade, né? E eu tive a oportunidade de conhecer 2 moças antes. As experiências foram ótimas, né? Só que tudo culminou assim num ponto que não ia continuar, né? O começo foi bom, mas foi indo, as coisas foram desencontrando, as ideias, as opiniões. Por mais que fosse do evangelho, ainda assim tinha alguns direcionamento fora daquilo que se esperava, né, para ter uma família eterna. E aí onde eu comecei a conversar com a Camille, né, naquela oportunidade desse meu amigo que colocou a gente ali no chat, e eu, usando a internet no trabalho, começamos a conversar, né, em dezembro, né, de 2006, e ali nós marcamos nosso primeiro encontro no templo, né? Um mês depois. Exatamente um mês depois. E aí ela também tinha servido missão, né? Então nós poderíamos entrar, né, passar por uma sessão tranquila, marcamos, combinamos isso. E foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos esse primeiro contato, assim, depois de começar a conversar por mensagem, né? Lá dentro do templo. Então foi uma experiência maravilhosa. Mas antes disso, né? Nós já trocamos várias ideias. Falei, olha, e eu tô conversando contigo para casar, né? Não sei se é essa a tua ideia, se tá fechada para balanço, né? Então é isso mesmo. Então, se tu tá fechada, eu vou parar aqui a conversa e acabou aqui. Te colocou na prensa, né? E eu acho que nisso Sim. ele falou isso, tinha uns 4 dias que nós estávamos conversando. Porque no primeiro dia, a gente conversou ali no almoço e assim, tu só podia conversar com quem tu tinha o e-mail salvo. E eu não tinha o e-mail dele, o amigo também, e não, né? Um não tinha do outro. Então o amigo colocou a gente na mesma conversa e logo depois colocou assim, ó, troca logo o e-mail porque eu tô saindo e vocês vão perder o contato. E aí a gente trocou o e-mail rapidinho e aí começamos a conversar individualmente, sem esse amigo na conversa. E aí ele disse, tá, tu vai entrar depois do trabalho? E eu assim, o meu trabalho terminava, eu tinha que sair do escritório, né? E aí eu peguei e disse, vou entrar. Diferente do meu, que onde eu trabalhava eu tinha chave, né? Então eu podia ficar lá o tempo que quisesse. Né? E aí eu saí do trabalho e ele disse assim, ó, às 6 horas então eu vou entrar. E eu saía 12 para 6. Então eu já passei a tarde pensando em que lan house que eu vou, para mim, que seja aqui perto, que era caro naquela época, eu acho que era tipo assim, era R$5 a hora, que, gente, 14 anos atrás, R$5 era muita grana. De alguém que tava fechado para balanço. De alguém que tava fechado para balanço. Mas eu acho que já tava com a chave na mão, né? É. E aí eu só não tinha achado quem tinha a chave, entendeu? Era essa, não tinha achado quem tinha a chave. E aí eu pensei e fui, e nessa conversa, no primeiro dia, primeira vez que a gente tava conversando, ele já foi muito direto, assim, ele disse, olha, 2 coisas tu precisa saber. Primeira, que quando eu for casar com alguém, eu vou casar em 6 meses. Não tem essa de ficar enrolando.
né? E a segunda coisa é que eu não vou sair de Florianópolis. Eu já comprei um terreno aqui e aqui eu vou ficar. Bem, eu disse, tá, tudo bem, meu filho, pode ficar, né? Fica aí. O que eu vou dizer contra? É a primeira vez que eu tô falando contigo que me vem com isso. Tudo certo, né? E aí nós conversamos, isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira a gente conversou muito rápido, porque ele foi viajar para Blumenau pelo trabalho. E esses detalhes a gente só lembrou quando a gente começou a escrever o livro. Porque essas coisas a gente não lembrava desses detalhes. E... É que, na verdade, o livro foi compilado de acordo com o histórico dos e-mails, né? Então, Exato. por isso que a gente relembrou muita coisa, né? Então, o livro eu escrevi agora, né? Então, ali, que é Você Foi a Melhor Escolha. Legal. Lindo. Né? E aí a minha ideia surgiu, né? Quando a gente tava pensando o que eu ia fazer de 14 anos, né? Teve uns anos atrás a gente viajava, mas se em plena pandemia não tem como viajar sem os filhos ou deixar os filhos com outras pessoas, tudo mais. E aí eu acho que faz um ano mais ou menos que eu parei para dar uma lida nesses e-mails, né? Eu estava fazendo uma faxina na caixa de mensagem do e-mail e eu pensei, não posso pôr fora isso, não posso deletar esses e-mails. E aí no início do ano, agora recente, né? Veio a ideia, eu disse, o que eu vou fazer de 14 anos de casado, eu vou juntar essa história e deixar ela registrada para os nossos filhos, principalmente para os nossos netos, né? Pensei em como eu me sentiria se eu tivesse a oportunidade de ler a história dos meus pais, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu disse, como eu não posso pôr fora esses e-mails, eu vou colocar eles num livro, porque a partir do momento que ele tá ali registrado, tu não perde mais. E aí a gente começou a relembrar, né, de todos os fatos, assim, tipo, essa questão dele já deixar bem claro que ele ia casar em 6 meses, né? Então eu já sabia que, E aí a gente passou o final de semana sem se falar, porque não tinha internet em casa, né? A gente só foi conversar na segunda-feira, e na segunda-feira ele já foi bem enfático. Ele disse, fiquei trocando e-mail durante um tempo com algumas moças, mas o que me prova é que assim, se tu tá fechada para balanço, eu vou pegar o meu caminho, tu pensa bem se tu quer conversar comigo ou não, porque se tu não quer, não tem necessidade da gente gastar esse tempo aqui, tu estando fechada para balanço. E aí eu disse, olha, eu vou pensar sobre isso, né? Ainda disse, eu vou dar uma pensada. Mas eu pensei bem e eu abri o balanço, né? Disse, não, chega, deu. Não ver, né? Fechamento. Não aguentou o charme, né? Não. Até porque quando eu vi a foto dele, eu disse, eu conheço esse cara do tempo, porque ele ia sempre no tempo todos os meses, né? E depois do tempo, normalmente, se tivesse alguma atividade na sede do instituto, ele ia. E ele sempre ia com amigos. E eu lembro até hoje que na semana que eu cheguei da missão, eu saí do tempo e fui para um baile na sede do Instituto em Canoas. E eu dancei com um rapaz de Florianópolis, que na época era viúvo, né? Hoje é presidente da estaca vizinha aqui, da estaca Palhoça, né? E ele é ainda um dos melhores amigos do Rafa. Então, na época, ele estava viúvo, tinha acabado de ficar viúvo, a gente dançou, conversou, mas eu nem olhei pro lado. E do lado tava essa pessoa aqui, né? Então, assim, as coisas são no tempo do Senhor, porque também se naquele momento, em agosto, eu chegar da admissão e tivesse me pedido em casamento, certamente eu dizia, não, peraí, acabei de chegar, nem aproveitei a minha vida de solteira pós-missão, né? Então, e eu tive uma experiência maravilhosa servindo no templo. Só que quando eu bati o olho na foto, eu disse, peraí, acho que eu já te vi. Eu acho que eu já te vi no templo. Ele disse, sim, eu vou no templo todos os meses. Eu disse, eu sirvo como oficiante do templo todas as semanas. E foi onde a gente começou a conversar e começou a ver que a gente era muito... Na época, a gente era mais parecido do que agora, sabe? É interessante isso. Porque nós somos pessoas hoje muito diferentes. Acho que naquela época a gente era um pouco mais parecido e a gente vê isso pelos e-mails, que eu fui compilando e a gente foi lendo agora. Por exemplo, o Rafa é uma pessoa que na época já era assim, isso não mudou.
mais na dele, né? Mas eu sou uma pessoa que as pessoas, quando me conhecem, chegam a se assustar, porque eu falo demais, eu falo alto, né? E eu falo com as mãos, eu gesticulo. Como vocês veem, ele é uma pessoa assim, calma, tranquila, serena. Nisso, totalmente opostos. Mas, por exemplo, eu sou fascinada por assistir filme, série. Amo. Posso virar uma noite fazendo isso. O Rafa deitou pra ver a série. Vamos ver. Já terminou? Já podemos ir pra cama? Já? Não, estamos na metade. Ah, tá. É um bom companheiro então, assim, de série. Ele deixa tu te concentrar. Super. Fico eu e o meu chimarrão, porque eu tomo chimarrão, ele não. Eu deixo pra ela a oportunidade de contar depois, né? Já que ela gosta de falar, né? Isso. Então fale mais um pouco, amor. Conte um pouco mais dessa trajetória aí, desse mês. Então, tudo isso, na verdade, às vezes as pessoas que vão nos ouvir, né? Vão pensar, mas o Rafael, né? É uma pessoa super bem sucedida, super bem centrada, tinha tudo na vida. Não, na verdade não, né? Não tinha tudo na vida, não tinha, né? Comprei o terreno, comprei na época, mas era um terreno que eu comprei assim, né? Com perder de vista. Com um pouquinho que eu economizei, parcelei a entrada em várias vezes e fiz em 80 vezes um contrato de gaveta que depois até quase assim meio que... Quase perdeu. Quase perdi, mas na verdade deu tudo certo, acabamos botando, né, o advogado e tudo, e acabamos ficando, que é o terreno que nós moramos hoje, né? Uhum. Mas foi um risco que eu corri, né? Não tive ajuda assim não tive um Nunca padrinho. Ganhamos nada eu ganhei um terreno do meu pai, o outro ganhamos uma casa, ganhamos um carro, nada. A gente, literalmente, os dois casaram assim, limpos e secos, né? Não tinha nada. E assim, essa importância, Camille, do Rafael ter essa visão como um jovem adulto solteiro, de se preparar para poder encontrar alguém. A gente vê muitos jovens hoje muito egoístas, né, querendo gastar ou se preocupar com eles mesmos. E mesmo sem condições, ele se preocupou, eu quero ter uma família, então eu vou plantar hoje para que lá na frente eu possa receber essa família. E é muito bom esse exemplo que ele está dando, porque nós precisamos conversar sobre isso com os nossos jovens hoje, né? Que tem, às vezes, como vocês não tinham na época a internet, eles têm a internet, né? Eles têm outros recursos, talvez a gente está preso, a gente não tem bailes mais como antes, né? Não está tendo, mas eles não têm desculpa porque eles são uma geração que eles têm a internet para poder se encontrarem, né? E tem recurso para trabalhar pela internet ou trabalhar home office, e às vezes gastam muito dinheiro com outras coisas, até com aparência, né? E não se preocupa, o que eu tenho para oferecer para uma moça quando eu encontrar ela? Eu não encontrei ainda, mas eu preciso plantar agora, porque quando eu encontrar eu tenho... Olha, foi o que ele falou, eu tenho terreno aqui, né? E ele que fez o desafio. Então, todas essas atitudes que o Rafael teve, de coragem, de não ter medo de desafiar, não ter medo de ir atrás dos objetivos dele, das metas, ele tinha planejado, né, Rafael? Sim. Eu vou casar e mais ou menos tanto tempo, né? Eu quero ter uma família que eu não pude ter como filho. Eu vou fazer diferente, né? E isso é importante que os jovens atuais possam ouvir, para que eles se encorajem e se espelhem no exemplo de vocês. Tu ia dizer, Camila? Uma coisa que eu lendo aqui, eu deveria ter marcado, porque eu não vou achar assim na hora. Mas uma das coisas que em uma parte aqui do livro eu falo é que eu tinha escrito no meu diário quais eram os requisitos que o meu futuro esposo precisava ter. E quando eu conheci o Rafa, era incrível porque todos os requisitos fechavam. E nenhum era em relação ao financeiro. Até porque, assim, eu tive amigas na época que faziam parte do meu G8 que disseram assim, pô, tu abriu mão lá daquele carinha que ficou te esperando enquanto tu tava na missão. O carinha tem uma casa, o carinha tem um carro, o carinha é gerente lá de tal empresa. Esse cara que tu vai casar, gente, é um perrapado.
um pé. As minhas amigas diziam assim, sem papas na língua, dizia, cara, não tem onde cair morto. Dela disseram, não é porque ele tem um terreno, tá? Mas tem um terreno há quanto tempo? Eu não perguntei quando, né? E nem perguntei se era à vista, se era prazo. Não me interessava, né? E aí eu comecei a pensar também sobre os meus pais quando eles casaram. Porque o meu pai tinha uma bicicleta velha que ele vendeu para comprar um terno. Então meu pai também não tinha grande coisa, né? E assim, as minhas metas que estavam ali escritas eram em relação a como pessoa, quem eu queria. Eu queria um portador de sacerdócio digno, que servisse ao Senhor de verdade, que fizesse as visitas dele de mestre familiar, né? Que fosse um missionário retornado, que obedecesse a palavra de sabedoria à risca, né? Que fosse à igreja todos os domingos. Então, nesse um mês que a gente estava conversando, todo domingo, na segunda, porque domingo a gente não se falava, na segunda eu perguntava, e aí, o que tu aprendeu ontem na igreja? E ele a mesma coisa, porque eu queria saber se ele estava lá na igreja, né? E todas eram... nessa relação, tá indo no instituto, não tá indo no instituto, por que não tá? Eu lembro que ele me cobrava isso, que às vezes eu dizia, olha, eu dizia pra ele, o instituto aqui é em Canoas, isso depois, né? Porque nesse um mês era dezembro, então tava tudo parando. Mas quando voltou em fevereiro, que a gente já tava noivo, eu lembro que ele dizia assim, tá, mas por que tu não foi no Instituto do Itibá hoje, quinta-feira, tava chovendo horrores, eu tinha que pegar o carro do meu pai e ir lá pra Canoas, é longe dele, disse, não tem justificativa. Aí eu dizia, tá, eu tô errada. Tô errada. Tá bom, né? Mas a gente, durante esse um mês que a gente conversou, antes dele me pedir em casamento, né? Porque no dia que a gente se conheceu pessoalmente, foi o dia que ele me pediu em casamento e marcou a data, né? Antes disso, a gente orou junto, muitas vezes, assim, né? A gente tava ali e a gente dizia, né, nos chats, tá, então agora a gente vai se ajoelhar e vamos orar. Eu aqui do lado do meu computador, né? E aí, nessa ocasião, eu usava o computador na casa da minha irmã, da Isabel, no final de semana, porque daí a gente já tava 15 dias ali conversando e tal, então precisava de uma interação maior e era o feriado de Ano Novo, né? Cada um se ajoelhava onde estava e vamos orar junto. Né? Nós jejuamos juntos para que o Senhor nos confirmasse, para que a gente pudesse sentir que todas as coisas que estavam acontecendo não eram só né, virtual, que a gente pudesse sentir realmente que existia uma atração também, porque a gente sabe que só o espiritual não adianta, né? Tem que ser muito honesto nisso. Então, se tu acha que tu olha no espelho, a tua imagem te agrada, se não agrada a ti, por que tu acha que vai agradar o outro? Te cuida, né? Seja caprichoso, seja uma pessoa cheirosa, seja uma pessoa, né? Cuidar de si mesmo, amar a si próprio, né? Na verdade, essa confirmação que a Camille falou, né? É mais relacionado àquilo que já tinha decidido, né? Porque às vezes eu percebo que as pessoas perguntam para o Senhor, né, se aquela pessoa é a pessoa certa, né? Então, na verdade, eu tinha definido, né, qual era a pessoa que eu queria, de acordo com aquilo que eu aprendi no Evangelho, né? E eu tinha decidido e nas orações de jejum a gente colocava, olha, Senhor, nós já decidimos, é isso, tá? E nós vamos seguir em frente. Que o Senhor nos abençoe para que, se realmente for para ser isso, que deixe rolar, mas se não for para não ser, que dê tudo errado logo, para não avançar muito, né? Na verdade, a oração, o jejum era com esse propósito, né? Nunca pedindo para confirmar se era a pessoa certa, né? Porque a gente sabe que também é um ato de fé, né? Sim. E às vezes a Camille conta que ele me cobrava do instituto. Na verdade, eu era um missionário retornado, né? Conhecia o padrão missionário, então peguei também o pregar meu evangelho, peguei meio a meio, né? Então não foi bem assim direto como ela falou, né? Eu fui direto, mas
com as conversas um pouco mais, as palavras um pouco diferentes, né? Então, botava um pouquinho assim, de mel, assim, vamos lá. Isso, exatamente, não era assim direto na bucha. Mas o pedido de casamento foi quase um pedido, sabe? Lembra como é que era o pedido de os convites de batismo? Mas vamos lá. Você aceita se batizar em tal dia? Foi mais ou menos quando eu estava na missão, quando eu estava na missão, a gente tinha um filtro muito parecido com o que o Rafael utilizou contigo. A primeira palestra eu perguntava: se vocês orarem e sentirem que o livro de memória verdadeiro, vão se batizar? Se a pessoa dissesse não, eu disse: entendeu a pergunta que eu fiz? Entendi, não vou. Eu não perdia mais tempo. Eu acho que foi muito bem ali, não perdia tempo, né? Não quer, tinha não namorado tem duas vezes. Mesmo. Já tinha tido 2 namoradas e tentado várias outras. Inclusive uma delas, que eu conversei com o pai disse para mim: não, tu não é qualificado para ela porque você não fala inglês. Então tá bom, então também ela não é qualificada para mim. Mas sabe que se o pai a gente percebe que hoje essa qualidade, decidiu essa qualidade, entendeu? A gente percebe que hoje em dia os jovens, eles não utilizam esse filtro. Eles têm medo de utilizar esse filtro que vocês utilizaram, que é um filtro assim: eu quero, é isso que eu quero, mas ficam com medo de aplicar o filtro. Sim. O que acontece daí? Aí quando tu vai descobrir, tu já te envolveu emocionalmente um monte, e daí tu te fere. Então eu acho bem interessante o que tu tá falando, porque apesar de a gente estar falando de 14 anos atrás, né, 2007, quando a gente estava lá com a internet, com os aplicativos muito mais frágeis que são hoje, vocês fizeram exatamente o que os jovens fazem hoje: conversar muito pela internet, conversar muito virtualmente, para depois 252 páginas em um mês. Então, só que aqui não tem as conversas do MSN, né? Porque do MSN não salva. Não salva. Então isso é um exemplo assim. Você, apesar dos 14 anos, isso é super atual. Super atual, é super desse momento, né, que a gente está vivendo. Muito legal. E a importância de colocar o Senhor junto, né? Às vezes a gente quer tomar decisões muito por aquilo que eu acho, né? E até te perguntar, Camille, que sugestão que tu deixa para as moças, né? Em relação a toda essa tua escolha, né? Porque o que eu tenho percebido, se olha muito por que o rapaz tem, o que ele é, se ele tá fazendo faculdade, se ele não tá fazendo. E não foi isso que tu buscou, né? Não. Na verdade, assim, eu literalmente dei o passo da fé. Eu venho de uma família onde eu tinha tudo, e que se eu não casasse, meu pai ia continuar me sustentando, porque o meu salário era só para os meus gastos pessoais, né? Então, assim, e eu tinha consciência de que eu ia casar com um rapaz pobre. Só que eu também tinha consciência de que ele ia ser tudo aquilo que eu proporcionasse a ele, né, para que eles fossem subindo as escadas, para que ele fosse subindo os degraus. E nunca foi fácil, André. Nunca foi fácil, principalmente se separar da minha família, né? Se separar da minha família foi a coisa mais difícil que eu fiz, né? Porque eu vim para um lugar estranho, sem família, não conhecia ninguém, literalmente assim, não tinha, eu conheço fulano, é minha amiga. Não tinha, né? E eu sabia que também a comunicação com a minha família depois que eu me casasse ia ser difícil, porque os meus pais não usavam e-mail, telefone era uma coisa muito cara. E eu confiei no Senhor e eu disse: Senhor, eu sinto que esse é o rapaz certo, eu decidi que nós vamos fazer dar certo, e eu preciso que o Senhor me ajude nessa decisão. Preciso que o Senhor conforte o meu coração todos os dias. E durante 4 meses, que foi o período que a gente ficou ali, né, até casar, de janeiro até junho, e nós nos vimos poucas vezes nesse tempo, porque os recursos eram poucos mesmo, sabe? E a gente nos viu ali, se eu não me engano, são 9 vezes. Dessas 9 vezes, numa delas foram 10 dias, porque foi junto com a conferência dos jovens. E daí ele tirou férias de 2 semanas e ficou lá no Rio Grande do Sul. E eu só dizia pro Senhor: eu tô fazendo a minha parte. E eu confio que o Senhor vai fazer a sua. E nós nos casamos. Na época que nós nos casamos, eu tive que pedir demissão do Rio Grande do Sul para vir para cá. O salário dele dava para pagar a prestação do terreno, dava para pagar o nosso aluguel
e sobrava quase nada para comer. Mas a gente tinha fé de que o Senhor ia fazer os milagres dele. E logo eu comecei a trabalhar, e logo as coisas começaram a andar. E juntos a gente pagou aquele terreno, porque na verdade ele tinha comprado o terreno em outubro. Quando ele me conheceu, ele mal tinha terminado de pagar a entrada do terreno. Então a gente trabalhou junto. Tinha conflitos, a gente nunca foi dormir sem resolver os conflitos. A gente ajoelhava e dizia, agora vamos resolver ajoelhado, conversando com o Senhor, né? Então a gente sempre buscou a forma do Senhor, e nesse meio tempo a gente teve muitos desafios de todos os tipos: desafio de depressão, desafio de excesso de peso, desafio com as crianças, de filho ter esqueci o nome das coisas que a Isadora tinha, que tinha que correr para o hospital porque ela podia morrer. A Isadora era alérgica e ela 2 vezes a gente teve que correr sem olhar para trás. E viver aquilo ali tudo, esses conflitos com filho pequeno, com empresa, porque depois a gente decidiu empreender, né? Então, foram muitas mudanças e nós fomos nos moldando um no outro, literalmente, para que as coisas dessem certas com os dois lados, para que os dois pudessem ser felizes. Eu abri mão para que ele pudesse ser feliz de muitas coisas, e eu sei que ele abriu mão de muitas coisas para me fazer feliz. Então, o segredo para nós foi fazer o outro feliz primeiro, porque daí aquilo era como um espelho que tornava a gente feliz, né? E foi isso que nos fortaleceu e foi nos unindo nesses 14 anos. Ele fez a pergunta para ti, agora vamos ver se tem mais perguntas para mim. A gente está finalizando, então eu gostaria assim que vocês deixassem alguma mensagem. O casamento é sobre isso. As pessoas às vezes criam uma ilusão, né? Eu gosto muito dos desenhos da Disney, eu amo os desenhos da Disney, ou qualquer outra que faça desenho animado e tem um final feliz, né? Seja o que for, seja Shrek ou seja qualquer outra princesa. Mas nunca só o após, né? Acha que casou, tá tudo bem, vai ser tudo maravilhoso. A gente sabe que o objetivo da gente casar é pra gente se montar e cada vez se tornar mais próximo, né? A gente vê isso em vocês, né? Então, o que vocês gostariam de deixar, assim, uma mensagem para os jovens que estão na busca, que é uma busca difícil atualmente, e para os casais que estão casados, né? Sim. Eu lendo aqui o livro, né, vendo várias coisas da época, eu pude observar que muita coisa eu não lembro. Mas uma coisa tem em comum lá daquela época que tem comigo até hoje, que era aonde eu queria chegar, né? Então, isso fez com que eu usasse as palavras e usasse as perguntas e tivesse um desejo e procurasse aquilo naquela época, e isso é igual hoje. Então, isso não mudou. Então, mas é claro que, como aconteceu, isso sim, esses detalhes que eu não lembrava, né? Então, eu acho que, no geral, a gente precisa ter isso, né? Então, eu tinha um objetivo, né? Tenho até hoje. Quando jovem, eu tive um testemunho desse evangelho, acreditando que as famílias poderiam ser eternas. E na família que eu estava, isso não era possível. E eu acreditava que um dia iria conseguir. E fiz uma promessa para o Senhor na época, né? Se o Senhor ia cumprir a parte dele, eu não sei. Eu sei que eu prometi que eu ia fazer a minha parte. E estou procurando fazer até hoje, né? Então, e tenho um testemunho de que tá dando certo. É desafiador, às vezes, né? Que nem há pouco a Camille estava dizendo para as crianças, nós vamos conversar, temos que, né, ficar tranquilo, não fazer muito barulho. Eu falei, não, se tiver, eles vão ver que a nossa família é uma normal. Família normal, igual as outras, né? Então, na verdade, é isso aí. E os desafios, eles só nos aproximaram cada vez mais, né? E nunca deixei de servir o Senhor por causa de tudo que passei, né? Na época que casei, era presidente do quórum, de um ramo pequeno, e fiquei 4 anos como presidente do quórum aqui. Foi uma experiência, assim, grande, pude aprender muito na minha vida com a minha família, depois como presidente do quórum.
E aí foi só mais responsabilidade. Depois presente de ramo, depois o ramo virou ala, fui chamado bispo, fiquei 8 anos, e aí agora estou no Sumo Conselho, trabalhando mais com a família e ajudando com o templo e a história da família, né? Na Estaca. E tem sido uma grande bênção, porque o templo e a história da família é algo que eu amo, que nós, né, sempre procuramos aplicar na nossa vida, e temos um testemunho forte disso. Então, na verdade, é isso aí. Eu acho que servir sempre é uma forma de aproximar. Então, servir dentro do Evangelho foi uma das coisas que fez com que nós nos aproximássemos, com que nós tivéssemos o Espírito. Eu posso dizer assim, talvez as pessoas vão dizer assim, mas deve dar uns bons pega, né? Umas brigas. Gente, nós nunca tivemos uma briga feia, porque a gente sempre primou, assim, e eu sou uma pessoa que eu me exalto super fácil, tá? E falo alto e tudo mais, mas entre nós nunca tivemos uma com grito, nunca. Por quê? Porque a gente, eu sempre digo, eu posso brigar com os outros, mas com ele não, porque é com ele que eu quero chegar lá no final da eternidade. Então, entre nós sempre teve muito respeito, né? Eu posso brigar com os outros, mas com ele não, porque ele é a minha metade, sabe? A gente tem que estar junto, é o meu porto seguro. Eu posso brigar com o outro e vir aqui me esconder e fugir. Isso eu sei que eu posso. Mas uma coisa é certa, eu fiz a minha escolha quase 14 anos e meio atrás, né? E todos os dias eu decido essa escolha de novo. Eu olho para ele e eu digo, é ele que eu quero lá no final. Então, as escolhas que eu vou fazer durante todo o meu dia vão determinar se de noite eu vou me ajoelhar de novo com ele e fazer uma oração para agradecer por aquele dia. Então, todos os dias eu faço a minha escolha de novo, né? E acho que esse é o maior segredo, é tu todos os dias fazer aquela escolha outra vez, escolher ele de novo todos os dias, né? E eu sou grata pela pessoa que ele ajudou com que eu me tornasse, porque eu mudei muito, e eu vejo isso pelos e-mails, né? Houve uma grande transformação para melhor, né? Eu sou uma pessoa muito melhor milhões de vezes. Eu era uma guria muito boba, muito bobada, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? E eu me transformei numa pessoa bem diferente. Ainda tenho muito para melhorar. Olha, o que esse homem aguenta e pensa, do jeito que eu falo, ele tem 1000 paciências. Ele é um santo. Mas cada um de nós tem as suas particularidades, né? E principalmente a gente escolhe estar juntos todos os dias. Acho que é isso. Sim, eu acho que sim. Foi muito bom ter vocês com a gente hoje, sabe? É um momento muito bom a gente ver o que a gente acredita também, né? Porque às vezes a gente conta e nós já contamos para os nossos filhos, eles ficam olhando assim, ai, que legal, gostaria que acontecesse comigo. Eu disse, então dá o passo, né? Dá o passo, que pode acontecer. Eu lembro que a gente estava num cara a cara uma vez, eu e a Andréia, a gente servia como conselheiro da missão, e os jovens perguntaram assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que a gente deve fazer primeiro? Estudar, trabalhar ou casar? Você faz tudo junto, porque a gente cresceu fazendo tudo junto. E assim, se tu for fazer de acordo com o que tu acha que tu é capaz, não precisa de fé nenhuma, tu precisa só de esforço pessoal. Porque a fé está em te colocar numa situação como que vocês falaram mesmo. Estou lá com um terreno, tem que pagar o terreno, tem que trabalhar, tem que conseguir e acreditar que Deus vai prover e Deus proverá. A gente não consegue ver milagres sem dar o passo dentro do Mar Vermelho, sem botar o pé dentro do Rio Jericó. Quer dizer, não tem como, no Rio Jordão, desculpa, né? Não tem como eu fazer sem dar o passo. E é bom a gente ouvir isso, sabe? E eu quero, assim, só fechar um pouco do que eu achei muito interessante, aquilo que eu já comentei, né? As perguntas muito bem estabelecidas. Vocês tinham filtros, ambos, né? Tanto a Camille tinha ali o padrão que ela queria de esposo, como o Rafael sabia quem é que ele queria ter e o que ele queria, em quanto tempo. Não vou perder tempo, porque realmente muitas vezes a gente perde tempo.
A gente fica enrolando, e nem nós sabemos onde a gente quer chegar, nem a pessoa sabe onde é que a gente quer chegar. E a gente acaba não chegando em lugar nenhum. E o risco de se cometer erros, e erros às vezes que são fatais para o espírito, são muito grandes. E vocês tiveram isso muito claro, e eu acho que isso é um ponto que a gente está perdendo hoje em dia muito. E o ponto mais importante é aquilo que eu comentei, vocês fizeram isso num modelo muito parecido com o que está se vivendo hoje. A única diferença é que a velocidade era diferente, os recursos eram diferentes, mas o meio foi o mesmo. E daí, assim, só para finalizar, que a Andréia tem que falar também, é que vocês escolheram se fazer a proposta um para o outro dentro da casa do Senhor. Né? Talvez tu teria conhecido ele antes se o Salgado conhecesse ele. Pior que conhecia. Conhecia, mas não te indicou porque ele era de Florianópolis. Pensou, não, vou casar com um gaúcho aqui mesmo. Né? Exato. Mas vocês escolheram o lugar certo, foi servindo ao Senhor. E eu lembro que muitos jovens, quando eu desobrigava da missão, eu dizia, vai para o templo, te ocupa no templo. Se tem um lugar onde vocês vão encontrar alguém que o Senhor vai colocar para vocês, é dentro da casa do Senhor. E hoje a gente está com os tempos limitados o uso, então as coisas do templo, história da família, faça. Se o Senhor vai nos abençoar, e aqueles que estão junto nós vamos abençoar, vai ser por meio desse trabalho. Então, muito, sabe, vocês juntaram assim tudo que tem de engraçado e legal do relacionamento e de espiritual também. Esse é o ponto mais gostoso de ter ouvido a história de vocês. Eu queria só ressaltar rapidinho, é a não desistência do Rafael, né? Porque ele levou nãos de moças, né, e de pais, e nem por isso ele baixou a cabeça e pensou, eu não presto, eu vou procurar fora porque dentro da igreja eu não tô dentro do padrão que eles esperam. Não, ele sabia de quem ele era, né, ele tinha certeza e ele foi até o fim, né, então nós somos muito, 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 muito gratos por conhecer vocês e pela história maravilhosa, inspiradora de vocês, pelo exemplo que vocês estão nos dando, deixando esse legado maravilhoso para os filhos de vocês, né? Eu sempre comento com o Roberto, é triste, eu não tenho muita coisa da minha família escrita, e é triste para mim isso. Eu gostaria de ouvir as experiências, né? Eu tive uma tia que ela era assim, nossa, o véu aberto, mas ela não tinha o hábito de escrever, então eu sinto assim que eu gostaria muito de saber as experiências dela, né? Como é importante, né, a gente ser obediente ao que nossos profetas pedem, né, de manter um diário, e tu foste além, né, tu trouxe à tona essa história maravilhosa que só veio a trazer de volta todos os sentimentos bons que vocês tiveram, a renascer mais ainda esse amor, né? Então nós somos muito gratos pela oportunidade que vocês nos deram de poder ouvir, nos edificar com a história de vocês. Espero que todos os nossos amigos que estão assistindo possam ter realmente se inspirado, e as coisas que a gente precisa mudar, a gente tem que mudar, né? Ouvir as experiências que as pessoas passaram e mudar, né? E se tornar numa chipagem perfeita. Muito bom, muito obrigado.